Foi com afobação que as coisas aconteceram. Uma correria danada e aquela Nova York que respirava jazz e suava com aquela música deliciosamente sedutora, de repente silenciou. Uma baita depressão tomou conta das ruas e os salões esvaziaram da noite para o dia. Eu sabia que não tinha sido construído para uma noite nova-iorquina. Minha madeira era própria para os trópicos e era para onde eu estava destinado. Mas por conta da pressa em despachar mercadoria o mais rápido possível, para aproveitar o pouco dinheiro que ainda circulava pela cidade, eu fui passando de mão em mão, umas mais cuidadosas, outras que deixaram ranhuras. E fui parar no porão de um navio úmido, nada adequado para o meu tipo de transporte, chegando inclusive a enferrujar um dos meus pés, problema com o qual eu convivi por toda a minha vida. Na extensa zona tropical, eu poderia ter ido parar em qualquer lugar do mundo. Terminei chegando no Brasil, numa quarta-feira qualquer, já na virada do ano, num surpreendente janeiro festivo no porto do Rio de Janeiro. Surpreendente porque quando me encaixotaram e me jogaram no escuro e molhado o porão de um navio, o mundo parecia estar acabando. Depois entendi que no Brasil as coisas quase sempre acabam em festa, mesmo que a crise seja das mais graves. Em solo brasileiro seguiu-se uma epopeia até maior do que o da minha vinda de Nova York para cá. Por estradas nada macias que muito machucaram meus pés, minhas teclas e minhas cordas. Foi sofrido. Havia nascido para música, isso era inegável, mas ainda não tinha conseguido ouvir o meu próprio som. Cheguei nos trópicos sem muito alarde, mas eu era quase um nobre nesse ramo. E fabricado em 1929, às vésperas da Grande Depressão, numa famosa fábrica de pianos, fui afinado com tamanha competência pelo melhor luthier da cidade. E não era uma cidade qualquer. Mesmo com tantos percalços, ainda tinha plena convicção na minha afinação. No Porto do Rio, me esqueceram num canto de parede. Os dias foram passando e eu cheguei a supor que havia chegado o fim de uma trajetória que mal tinha começado. Mas um certo estivador, muito intrigado com aquela caixa grande e pesada, e sobrinho de um certo Pixinguinha, acabou me levando para o bar em que o famoso tio virava, mexia, transformava a noite quente e divertida do Rio de Janeiro num acontecimento único, magistral. Assim que nos vimos, foi amor à primeira vista. Pianos de parede não costumam ser estrelas de primeira grandeza, não costumam desfrutar da mesma popularidade dos clássicos pianos de cauda, mas durante algumas boas semanas, eu e o senhor Pixinguinha fomos os reis do Rio. Lembro de ter chorado de emoção ao me ouvir pela primeira vez. O que aconteceu em seguida é que um belo dia apareceu um sujeito com uma nota fiscal alegando ser o proprietário do piano, ou seja, o dono da minha pessoa, e simplesmente levou-me embora para uma estranhamente fria Santa Catarina, que não era tropical. Vim para os trópicos para cair numa região subtropical do Brasil? É muito azar. No sul do país, e sem o talento de um gênio nos teclados, nunca mais conseguiram extrair de mim um som com tamanha qualidade. Mas eu fui me acostumando com os muitos alunos de piano que passaram os dedos pelas minhas teclas. Depois de um tempo, fiquei sabendo que a fábrica em que nasci pegou fogo em meio ao caos que habitou minha cidade natal durante quase uma década. Depois foi o Pixinguinha que morreu. Aí eu senti. Enfim, a senhora que cuidava de mim tão bem, depois de tantos e tantos anos, também se foi. Acabei embarcando de volta para o Rio de Janeiro, onde fui parar na casa de uma família de músicos. Lá havia 3 pianos e eu, por ser o mais velho e o que chegou por último, fui sendo meio que deixado de lado. E quando a família decidiu se mudar para Portugal, eu temi pelo pior. Mas eles se esforçaram muito para acharem um bom lar para mim. Para essa que talvez fosse a minha última idade.
Mas como nada é muito simples na minha vida, uma simples mudança, e olha que de mudanças eu entendo, pode se tornar uma quase catástrofe. Mesmo sendo feita por profissionais e de uma rua para outra, praticamente, quase nada para quem já tinha atravessado o oceano e já tinha descido as Américas. O primeiro susto foi saber que era uma casa com 2 crianças. Mas eram suaves e cuidadosas comigo. O único problema mesmo foram as escadas enviesadas da casa que fizeram um pequeno estrago na minha lateral e o meu incrível peso, 200 quilos, para os padrões atuais, que provavelmente foi responsável por uma crise de coluna daquelas em um dos carregadores. Talvez os 2. Hoje vivo tranquilo e quase sem uso ao lado da TV da sala, onde posso ver minhas novelas. Confesso que acostumei com esse hábito brasileiro e até que gosto, sabe? Em cima de mim, minha dona atual dispôs um monte de porta-retratos e uma Nossa Senhora de Lourdes reluzente. Virei até, por via das dúvidas, devoto da santa. Meu dono sempre diz que um dia voltará a ter aulas para dedilhar minhas teclas com maior apuro. Enquanto isso não acontece, vou vendo o tempo passar, o mundo esquentar e as crianças crescerem. Mas sempre que fecho os olhos, lembro das noites de jazz em Manhattan e das noites quentes do Rio, em que eu era suavemente dedilhado pelo Sr. Pixinguinha. Nós éramos uma dupla